Então, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do podcast Leões da Gestão. E aí, a gente já está nessa pegada de falar sobre marca pessoal, falar sobre LinkedIn, quase que semana sim, semana não. Então, e é uma coisa que tem funcionado, né, Douglas? Então, a gente acredita que vai seguir nessa linha para conseguir ajudar profissionais a alcançarem cargos maiores e salários maiores através de uma rede social, que é a mais importante hoje a nível de promoção profissional, vamos dizer assim, né? Promoção da sua marca pessoal e profissional, que é o LinkedIn. Tá? Eu falei isso no último episódio, que o Douglas participou comigo, mas o Douglas, ele é especialista em LinkedIn, especialista em inteligência artificial e algumas outras coisitas mais, como vendas, como marketing digital, enfim. Mas hoje ele está mais focado em LinkedIn, inteligência artificial. Então ele vem aí junto com a gente. Na verdade, ele vem junto comigo. Os meus resultados de LinkedIn são resultados oriundos do trabalho dele. Então meu grande orientador. Num passado próximo, ele era mentor diretamente da Academia da Gestão, está se reaproximando, né, Douglas, da Academia da Gestão. Para Eu quem não nunca estive longe. estive longe, sempre esteve nos bastidores, né? Exato. Para quem não sabe aí, a Academia da Gestão é a nossa mentoria, tá? A Academia da Gestão é um grupo mentorado, cujo grande objetivo é fazer com que os profissionais alcancem cargos maiores e salários maiores. Cada profissional tem a sua realidade, alguns profissionais querem uma nova oportunidade, outros querem uma recolocação, outros querem se posicionar para uma transição de carreira, para um cargo de consultoria. Então, qualquer que seja o caminho, hoje a gente segue uma metodologia que envolve posicionamento e tendo como base clareza. E é a mesma base que a gente vai ter, e a gente sempre vai comentar sobre essa base em qualquer movimento que a gente fale aqui. Por quê? Para você ter um bom perfil no LinkedIn, que foi o episódio anterior, se vocês não assistiram, entra lá no canal para assistir e eu mando o link também no grupo do WhatsApp, mas você precisa ter clareza para você fazer qualquer movimento no LinkedIn. Seja estruturar o seu perfil, seja produzir conteúdo, que é sobre o que a gente vai fazer agora, você sempre precisa ter clareza de onde você está e de onde você quer chegar, para que você consiga construir um conteúdo assertivo, estratégico. Isso é sobre ser estratégico, tá? Então, a Academia da Gestão é um grupo mentorado. Hoje, nossos resultados são cada vez mais incríveis, né, Douglas? A gente alcançava, nossa meta sempre foi fazer com que o profissional alcançasse o resultado dele em um ano. Do verbo, nosso benchmark era 6 meses, do verbo agora nosso benchmark é 3 meses, e cada vez mais está reduzindo. Isso graças também à nossa especialização, graças ao nosso trabalho. Então, tem alguns representantes aqui, a Vanessa, a Amanda, a Claudinha, foi uma das primeiras alunas, o Marco acabou de entrar, seja muito bem-vindo. E se vocês entenderem aí que faz sentido hoje vocês alavancarem a carreira de vocês, certamente é um bom caminho, tá? É um caminho que funciona e tem dado muito certo. Então, Douglas, vou dar a palavra para você. Hoje a gente vai falar sobre Produção de conteúdo com inteligência artificial. Poucos minutos, né, a gente vinha conversando sobre a revolução que a inteligência artificial vem trazendo para o mercado de trabalho, não somente para o nosso dia a dia como produtividade, né, Douglas? Acho que vale você dar uma abordada também. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite aí de novo, né, pessoal? Só para ficar bonito na gravação. A Andressa estava falando aí, vou só reforçar um pouquinho, porque tem pessoas daqui que ainda não me conhecem. Sim. Eu tive sempre por trás da estratégia da Andressa, no que tange a LinkedIn, no que tange a produção de conteúdo no digital. Por quê? Eu vinha estudando isso, via que existia um modelo e via o que funcionava e eu vinha e testava aqui para gente. Algumas coisas eu testei no meu perfil antes de colocar no dela, outras coisas a gente testou no dela porque já tinha mais volume, já tinha mais entrega do que no meu. Então, hoje a gente tem o SSI da Andressa. Para quem não sabe o que é SSI, é o índice de como você se vende dentro do LinkedIn, né? Então, a gente tem lá um painelzinho, é um link que você clica para você ver qual é a saúde da sua marca pessoal dentro do LinkedIn. Quando fala de venda no LinkedIn, lá atrás eu pensava assim, cara, eu não quero vender nada aqui.
Eu só quero saber como funciona. Só que depois eu entendi qual era o conceito de vendas. Vender a sua marca pessoal. Você se Quando vender, né? é se vender. E a gente Quando fala o, tanto Lin- sobre isso na Academia da Gestão. quando o LinkedIn falava sobre vender para o seu cliente, eu falava assim, cara, eu não quero vender, não tenho cliente. Aí depois eu fui juntando as peças e eu entendi que falava sobre a questão do marketing, de você se vender e da sua audiência ser seu cliente, porque ela está comprando o que você fala como ideia ou como um estilo de vida, não importa, você a todo momento está se vendendo. E aí eu fui juntando as peças, as coisas foram dando certo em relação ao algoritmo. Alguns testes foram sendo mais promissores do que outros, e aí eu fui pegando o que funcionava e fui replicando. Isso virou uma metodologia. Eu vou gravar um curso agora por esses dias. E por que eu vou fazer isso? Porque eu entendo que esse curso pode ajudar muitas pessoas a saírem do zero e a chegarem aonde elas sonham passando pelo LinkedIn, porque é muito fácil você chegar e, pô, tô precisando de emprego. Aí você fala com um amigo seu amigo tem um cara que tem uma empresa, esse cara te chama e você trabalha lá e nem LinkedIn você precisa ter atualizado, nem papel às vezes você precisa entregar com o seu currículo, porque vale a confiança. Existe isso? Muito, existe. Pessoas são indicadas e o currículo tem menos peso? Tem, não vou ser hipócrita. Mas agora, quando você já está empregado e você não está procurando emprego, e você acha que está ganhando bem, e de repente, porque você está produzindo conteúdo, chega alguém ali na sua, o pessoal chama de DM, né? Na sua caixinha lá de comunicação. Oi, tudo bem? Estou com uma vaga aqui em aberto. Eu vi pelo seu perfil que você se enquadra bem porque a gente tá precisando. Aí você despretensiosamente fala: tá bom, qual a faixa salarial? Um exemplo, você ganha 8. Aí chega lá uma vaga te oferecendo 10 para fazer a mesma coisa, às vezes numa empresa mais perto da sua casa, com uma qualidade de vida melhor. Talvez você fique balançado. E leve em consideração o fato que você não estava nem procurando. Então, o LinkedIn ele te dá essa liberdade, né? De você estar fazendo o que você gosta, de você estar Ele dá falando o essa, que você é uma gosta. oportunidade também. Eu não vejo nem somente como liberdade. Eu vejo como uma oportunidade de você furar um pouco o bloqueio do eu preciso procurar uma vaga para conseguir um emprego, né? Quando você começa a se colocar relevante lá dentro, elas começam a te procurar as vagas. Na verdade, quando eu entendo, e não sei se você concorda, mas na minha visão, quando as pessoas começam a procurar por profissionais cujas especializações são as mesmas que a nossa, como a gente tem um perfil relevante, ele aparece mais rápido, ele aparece ele aparece no topo, não é isso? Não é essa a linha de raciocínio? O LinkedIn ele vai juntando as peças. Ele coloca quem é CEO do lado de CEO, ele coloca quem é de contabilidade mais perto de quem é de contabilidade. Tanto é que dentro do painel do SSI, ele tem o índice do teu setor e tem o índice da sua rede. Porque às vezes quem está na tua rede não pertence ao seu setor. Entende? Então, o LinkedIn ele te dá esses dois parâmetros. E quando eu disse sobre liberdade, a oportunidade também está certa, Andressa. 100%. Quando você fala sobre a sua identidade, sobre o que você quer falar, você tem a liberdade de se expressar ali dentro. Por isso eu disse liberdade. No meu caso, por exemplo, eu comecei a estudar inteligências artificiais, comecei a me enfiar nesse meio, eu olhava para o lado, não tinha ninguém que falava isso. E aí, o que eu faço? E eu queria conversar, e eu queria buscar mais conhecimento, e eu começava a ler coisa, eu começava a ficar doido. Eu falei, cara, tem que conversar com alguém, senão eu vou explodir. E aí no LinkedIn você tem a liberdade de falar o que você pensa, o que você achou de interessante, o que você está aprendendo, o que outras pessoas podem aprender contigo. Então você, sem perceber, por compartilhar coisas que você gosta, você começa a se tornar uma referência. E aí, lá na frente, quando você começa a entender que aquilo ali pode ser uma mudança de jogo para você, de repente você sair de uma empresa, se tornar consultor, você sair de uma empresa e ir para uma outra, você vê que você construiu uma audiência, você tem seguidores ali. E esses seguidores não é aquela questão de blogueirice, pô, tem um montão de gente me seguindo, que legal, meu ego tá brilhando. Não é sobre isso. As pessoas que te seguem, elas te seguem pelo modelo de comunicação que você tem, pela clareza de ideia, pela quantidade de insights que você promove. Eles não estão ali para poder ficar de tiete, sabe?
Eles estão ali Sim. para aprender com você. Então, eles É, são não é seus uma clientes. rede de fãs, né? É uma rede de pessoas querendo aprender com pessoas. A- Aprender, e mais do que aprender, são pessoas querendo trocar sobre coisas com outras pessoas. Porque às vezes elas trocam oportunidade de trabalho, às vezes elas trocam ideia, às vezes elas trocam elogio, às vezes elas trocam críticas. Por quê? Porque eu postei uma coisa lá e a pessoa falou assim: olha, pô, eu não concordo muito com isso. Meu ponto de vista é sobre isso. Olha, mas nessa postagem eu abordei sobre isso, isso e isso. Ah, mas mesmo assim não concordo, mas eu entendo que faça sentido. Então você começa a ver também outros pontos de vista dentro daquilo que você achava que era 100% e talvez não seja. Aquilo te tira da bolha, entende? Então, dentro de uma construção do marketing da sua marca, isso vale a pena ser considerado. Então, eu tenho alguns pontos quando a gente fala sobre produção de conteúdo dentro dessa introdução, e o porquê que eu fui por esse caminho, é para que as pessoas entendam qual é o conceito de produzir conteúdo no LinkedIn. Não é castigo, não é obrigado, e você pode sim ficar no seu canto quietinho. Entretanto, quando você tem ali uma ideia mais clara sobre onde você quer chegar, sobre quem você é como profissional, e sobre o quanto você sabe, e sobre o quanto você está disposto a ensinar, você começa a movimentar coisas a seu favor. Então, por exemplo, se você for olhar para você como marca, quando eu olho para mim como marca, eu penso o seguinte: sobre o que eu gosto de falar. Primeiro ponto. Eu gosto de falar sobre inteligências artificiais, gosto de falar sobre tecnologia, gosto de falar sobre LinkedIn, gosto de falar sobre algumas coisas. Tá, o que dessas coisas, quais dessas coisas estão conectadas, para eu poder separar um grupo de assuntos e estar direcionando sempre para a mesma pessoa, para a mesma classe de pessoas, né? Que eu poderia separar em classes, por exemplo. Eu poderia uma hora estar falando de LinkedIn e outra hora estar falando de Inteligência educação artificial. online, por exemplo. Sim. Só que são públicos totalmente diferentes. E é sobre a estratégia também, né, Douglas? Porque Exato. quando você. Por isso que a gente fala tanto sobre clareza, né? Porque vamos lá, vou dar um exemplo. Eu, naturalmente, tendo uma pessoa do meu lado que me ensina minuto a minuto uma inteligência artificial diferente, eu acabo me interessando também por inteligência artificial, porque eu uso inteligência artificial no meu dia a dia, eu preciso usar para ser mais produtiva. Mas o meu público-alvo não é o público-alvo necessariamente para consumir ou tão interessado assim em inteligências artificiais. Eu dou a informação na intenção de entender que é uma ferramenta assim que se vocês pegarem a onda, vocês vão ser muito mais produtivos e vocês vão conseguir inclusive emprego mais rápido, novas oportunidades mais rápido, mas não é um assunto-chave dentro do meu perfil. O assunto-chave dentro do meu perfil são assuntos relacionados à gestão, liderança e carreira. Por quê? Porque esse é o meu propósito, porque é aqui onde eu quero chegar, é isso que eu quero alcançar. Então, cada um de vocês tem os cargos e as especialidades que vocês possuem e cargos que vocês querem alcançar. Então, por exemplo, vamos dizer que a Cláudia, ela está numa cadeira de, sei lá, financeira e quer avançar para uma cadeira de projetos, quer fazer uma transição de carreira. Ela precisa começar a falar de projetos. Porque senão ela não vai ser encontrada por projetos, por conceitos de projeto, certo, Douglas? Certo. Precisa ser estratégico nesse movimento e ter clareza sobre isso. Por isso que é tão importante você ter clareza de onde você está, de onde você quer chegar. No primeiro podcast do ano, que foi muito legal, inclusive, vale vocês assistirem, até para poder entender um pouco mais sobre a SSI. Acho que vale no próximo episódio a gente falar sobre a SSI, porque as pessoas têm dúvida. Mas a gente falou muito sobre isso. A gente investiu um tempo aqui falando sobre esse processo de ter clareza, sobre você ter clareza onde você quer chegar, sobre como estruturar o seu perfil para que essa clareza seja proporcionada para qualquer pessoa que acesse o seu perfil. Então, vale vocês darem uma olhada. É sobre estratégia no contexto geral, assim. Qualquer que seja o seu objetivo. O meu objetivo hoje é prospectar cliente, seu objetivo pode ser prospectar vagas, oportunidades, qualquer que seja o seu objetivo, certo? Certo. E também tem um outro objetivo que ele é um pouco subliminar. A pessoa só quer se manter atualizada. E aí ela Também. usa
ela usa o LinkedIn para aprender e compartilhar. Então, sem ela ter um objetivo claro sobre ter um emprego novo, sobre se recolocar, sobre ter transição, ela tem o objetivo de se manter informada e de estar informando. Se ela considera isso como uma missão, ela vai alavancar o LinkedIn dela sem. Eu acho, no final das contas, eu acho esse o melhor caminho. Porque a pessoa faz É porque natural. quer, não tem obrigação de nada. O dia que ela não quiser fazer, ela não faz. O dia que ela tiver afim, ela vai lá e faz. E ela vai crescendo naturalmente, sem desespero, sabe? Sem ter ali, pô, eu tenho que conseguir um emprego rápido para pagar conta, eu tenho que fazer transição de carreira porque eu não aguento mais ver o chefe. Então, se você pegar uma linha onde você não precisa daquilo, você está preparando o LinkedIn para quando você precisar ou quiser, ele já está pronto para você usá-lo. Então, dentro do que eu já falei agora aqui, É sobre a não gente, esperar a crise chegar, né? É sobre exato, estar preparado para a crise. A gente também falou muito disso. é É sobre como se a gente antecipar. Isso, exatamente. Se antecipar a qualquer possibilidade de crise. A gente fala muito sobre o LinkedIn ser uma ferramenta para garantir a nossa empregabilidade, para garantir que a gente tenha uma empregabilidade sustentável e constante, né? Então a gente passa por, a gente vê, por exemplo, diversas características, diversas situações na academia da gestão, onde, por exemplo, a pessoa já tem muitos anos de experiência e passa 14, sei lá, 15 anos de experiência na mesma empresa, passa por um layoff. Ou a pessoa evoluiu muito rápido, passou por muito pouco tempo dentro das empresas, passou por um layoff e agora existe um preconceito, diversos tipos de preconceito. Então, a gente precisa estar preparado. Quando você está ali no movimento construindo autoridade, você quebra essas objeções de forma natural, porque você não tem idade que vá falar que você não é bom, porque você tem autoridade no que você publica, no que você fala, ao acessar sua página, você enxerga como autoridade aquela pessoa. Não tem nenhuma pessoa hoje que não vai acessar minha página que não me entenda como autoridade em Lean, melhoria contínua, processos, porque eu publico muito conteúdo e há bastante tempo. E eu tenho uma experiência bem estruturada, projetos lá registrados. Então não tem como as pessoas não dizerem que não sou autoridade. É sobre isso, sobre você deixar com que não seja questionado tudo o que você está fazendo e a publicação de conteúdo faz muito parte disso, na minha visão. Total, você está falando. Então, ó, dentro disso que a gente está falando sobre conteúdo, né? Pensando em você como marca, primeiro ponto. O segundo ponto é quando você olha e você vê sobre o que você gosta de falar. Sim, Você pode gostar de 5 pontos, mas se 3 deles estiverem conectados, outros 2 não, você pode escolher esses 3 para poder falar, e aí você vai atacar essa comunicação aqui, desses 3, que é esse grupo. Então, dentro disso daqui, na teoria do SSI, é o que você quer vender como informação. É o que você quer entregar para que as pessoas consumam. Então, esse é o sentido de vender a sua imagem através desses assuntos. Aí você tem ali esse terceiro ponto, só que quando você for fazer isso, você precisa de uma coisa muito importante, a clareza. Por que ter clareza? Senão você fala uma coisa de um jeito, daqui a pouco você fala de outro, e daqui a pouco ninguém entra no teu perfil, ninguém entende nada do que tu fala, ninguém entende nada do que tu está fazendo, e aí as pessoas vão acabar que elas não vão mais curtir seu comentário, não vão interagir, e o LinkedIn vai parar de entregar isso para as pessoas, porque você não está se comunicando com elas, você não está tendo reação do seu público, o LinkedIn entende que você não é relevante, ele para de entregar. Vocês sim, estão me ouvindo aí? Então, a minha câmera tinha ficado no escuro aqui um tempo. Vocês me ouviram ou sim, não eu... tudo. Tá perfeito, fica tranquilo. Tá, eu fiquei sem tela aqui por um tempo. Aí entra uma outra coisa muito mais importante do que tudo. Você quer fazer isso? Se você não quiser, não faça. Porque se você realmente quiser, você vai abrir mão de algumas coisas para fazer aquilo. Não estou falando para você abrir mão de família, final de semana, viagem, passeio, filho, para estar fazendo conteúdo para o LinkedIn. Mas se você quer, você entende que aquilo faz sentido para você, em algum momento da tua semana você vai separar um tempo para produzir um conteúdo, uma grade de conteúdo para você falar assim, ó, essa semana eu vou falar disso. Na segunda-feira eu vou publicar esse conteúdo, na terça eu vou publicar esse, ou então na quinta eu vou publicar Mas, esse. Ou... Douglas, eu não enxergo tanto, eu não enxergo bem assim, tá?
Uhum. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim o querer não é sobre produzir conteúdo. É aquela velha história. Eu quero emagrecer, mas eu não gosto de fazer dieta. Então, se eu quero emagrecer, fazer dieta faz parte. E se você não aprender a vivenciar aquilo e entender que aquilo ali faz bem para você, vai ter um momento. No início vai doer, porque você vai sair da zona de conforto. Vai ter uma hora que aquilo ali vai fazer sentido para você e vai fazer parte do seu dia a dia, porque você quer manter isso aqui que você alcançou. Mas Então, eu eu, entendo o que você está falando. Só eu- que quando eu falo sobre o querer ele vem em que sentido? Eu quero fazer isso porque eu tenho um objetivo. sim, Não, é o que não. eu tô querendo enfatizar. Uma vez que você tem, não é querer aleatoriamente porque eu gosto de falar. No início, para mim, o LinkedIn era isso. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar e eu vou publicar um monte de coisa porque eu gostava de falar. Depois, e a gente passou por um momento bem esse, né, Douglas, juntos. Eu falava tudo, ensinava tudo que eu gostava. E aí eu não tinha uma estratégia para definir bem estabelecida para conteúdo. E essa estratégia vem melhorando a cada dia. Mas eu não tinha um topo da montanha estabelecido. Hoje eu tenho um público-alvo, eu tenho um conteúdo que entrega, um conteúdo que eu já testei que não entrega, mas você precisa saber onde você quer chegar para que você entenda que, por mais que hoje você não tenha hábito ou seja fora da sua zona de conforto, você entenda se isso faz sentido para você ou não. Tem que querer estar lá no topo da montanha, mas não é querer produzir conteúdo, é querer chegar em algum lugar Chegar ao através da resultado produção de conteúdo. é querer o resultado e fazer o que é necessário para alcançar o resultado. É sobre isso, exatamente, exatamente. Então, por exemplo, quando a pessoa está doente, ela quer ficar boa, mas às vezes ela não gosta do sabor do remédio, mas ela tem que tomar aquele remédio. É isso. Faz parte do processo. Então, dentro dessa construção de ideia, ela vai ter que separar um tempo para se organizar. E ela falou o seguinte: vou produzir 4 artigos nesse mês. Vou me organizar como? Quais temas eu vou falar? Sobre o que eu vou abordar dentro desses temas. Existe uma dinâmica que é bem fácil de você fazer. E eu estou passando a parte da teoria para vocês chegarem na prática, porque a prática é muito rápida de fazer. A prática é um botão que você aperta e sai tudo pronto lá. É aí que a gente vai chegar na cereja desse bolo aí. Só que para você saber que aquilo está certo ou se aquilo está errado, você precisa entender o conceito, essa teoria, e faz parte desse processo. Então, dentro dessa construção de ideia, você precisa saber quem é a sua audiência. Aí você tem as métricas dentro do LinkedIn, que vai mostrar que as pessoas que interagiram com você são de qual estado. A maioria das pessoas que entrou no seu perfil, que entraram no seu perfil, elas têm um cargo de gerência, de analista, de CEO, e o LinkedIn te dá muitas métricas. Então, todos esses números que você pega, você consegue ir modelando para quem você está falando, porque são pessoas que entraram no seu perfil e se eles entraram, eles tiveram interesse, e se você publicar alguma coisa, o LinkedIn mostra para eles. Com Da base nas mesma pessoas. forma, você precisa ser ativo e conectar com pessoas que estejam atreladas ao seu topo da montanha, ao seu interesse, né? Calma, calma, jovem. Não, foi Isso mal aí. aí, essa é uma outra fase. Essa é a fase da conexão. A gente está falando, por enquanto, da produção de conteúdo. Sim. Por que que eu vou pontuar e vou te dar esse puxão de orelha de leve porque eu te amo? Porque se a gente entrar Vai por puxar esse para outro assunto, vai puxar para o vai networking. puxar para outro assunto. E eu quero ir numa linha onde eu não me perca e as pessoas entendam qual é o caminho para se produzir conteúdo, o nível de consciência que ele precisa ter. É. E já já eu vou mostrar como se conecta, que eu amo minha esposa, né, cara? Eu amo essa princesa. Eu não posso dar esse mole de puxar a orelha dela ao vivo assim e não dar um carinho nela. Mas a gente vai chegar nisso porque o conteúdo ele promove isso, tá, Andressa? Brincando com Sim, todo mundo é aqui que algo está natural. presente. Eu acho, eu citei o fato da conexão, porque pode ser que você esteja num momento onde as suas conexões já não estejam aderentes com o seu topo da montanha. E se você se basear somente nas métricas atuais, pode ser também que você não tenha tanta clareza ainda. Então, depende também muito do momento, né, Douglas, que o É porque profissional tem tá. uma. Depois do conteúdo, tem 2 passos extras que, para quem ficar até o final, vai ganhar e vai dar uma cambalhota para trás.
Ainda bem que você não falou aquela gíria que normalmente você fala, né? Obrigado. Tá, fica tranquilo. Mas Então nos bastidores eu conto, mas são duas cambalhotas para trás que quem ficar aí até o final vai poder dar, porque pegou essa dica e que eu nunca vi ninguém dando. legal. Quando você fala sobre construção de oferta de conteúdo, quem está com você e começa a te acompanhar, ele tem um perfil. E aí a pessoa se conecta com você ali, engaja, comenta. Aí o LinkedIn fala assim: opa, essa pessoa gostou. Que tipo de comportamento essa pessoa tem? Vou mostrar para outra pessoa que tem um comportamento igual. Então, o LinkedIn vai te ajudando a formar uma rede de pessoas que têm a mesma mentalidade que você em relação a algum assunto. Você acaba formando um grupo ali de pessoas sem que você saiba e que faz muito sentido para o LinkedIn estar entregando seu conteúdo para eles. Essa sua audiência, ela tem um perfil, ela tem mais ou menos uma idade definida, ela tem mais ou menos um padrão de profissão, porque tu imagina o pessoal da área de saúde tentando falar num conteúdo mais técnico para atrair o pessoal de TI. Não faz Pode? sentido. Pode, mas a comunicação é Fora do diferente. padrão, né? São tribos diferentes. Tem um livro que fala sobre isso. Tribos, queremos que nos liderem. É um livro pequenininho assim e fala sobre formação de grupos. Vale a leitura para quem pretende ser influenciador em algum setor ou para quem lidera equipes. É um livro muito bom. Tribos. Vou depois quando eu for produzir um conteúdo eu vou citá-lo e vou dar as referências dele aí. Então, quando você tem clareza para quem você fala, com quem você se conecta, você entende qual é a dor que eles sentem. O que é dor? É o problema que eles têm. Então, por É exemplo, o se eu fosse problema que ele quer resolver, né? qual é o problema que ele quer resolver? Exatamente. O que que acontece? Quando você chega no médico, o médico pergunta assim: tudo bem, tudo bem? Boa tarde, tá calor lá fora, tá? Não tá? Tá. E aí, o que te trouxe aqui? Ou seja, qual é o seu problema? Qual é a sua dor? A sua audiência, ela tem uma dor. Essa dor é que você, se você souber, você vai poder ajudá-los a curar aquilo. Ou seja, se eu fui da área de logística durante muito tempo. Então eu conheço um pouco de comércio exterior, conheço um pouco de logística, conheço um pouco de processos. Se eu quiser ajudar alguém hoje da área de processos voltado para a inteligência artificial, eu posso dizer o seguinte: olha, se você precisa organizar os seus documentos, precisa fazer os seus relatórios e perde muito tempo com isso, eu tenho uma inteligência artificial que pode te auxiliar. Você entende que mesmo eu não sendo da área de logística hoje, mas eu sei que aquela dor incomoda eles e eu tenho uma coisa que pode ajudá-los, eu consigo me conectar? Não é sobre o que eu gosto de falar, é sobre o que eles precisam resolver em relação à Isso foi dor que uma eles quebra têm. de paradigma para mim enorme, porque eu sofria, nossa. E ele brigava comigo, Andressa, você não pode, não é para você falar o que você quer falar, você precisa falar o que eles querem ouvir, o que eles têm interesse em aprender. Isso, gente, isso muda o jogo, tá? Isso Muda o jogo. E aí, para começar, eu já vou começar Ó, agora. eu tô com papel e caneta aqui fazendo meu dever de casa. Primeiro, me ajuda aí se ver se eu não dei certo. Primeiro, tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. Segundo, Não, a gente tem que. Não? não. Primeiro, ele tem que pensar em si mesmo como uma marca, Tá bom. Então, tá primeiro a bom? gente tem que pensar É em como antes da amar. clareza. Porque se ele pensa nele como marca, ele vai entender que a audiência dele é o cliente e ele precisa resolver esse problema que o cliente tem. Legal. Beleza. Para para que ele resolva o problema, ele precisa ter clareza sobre o que ele quer falar e como quer falar. Então, o segundo ponto, primeiro você precisa se enxergar como uma marca. O Exato. segundo, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. O terceiro, A gente está falando sobre a questão da clareza, sobre onde ele quer chegar, resolvendo o problema de outras pessoas. Porque quem te sim. escuta tem um problema para resolver. E se você quiser ser mais efetivo na sua comunicação, o ideal é que você resolva o problema dessas pessoas que estão ali ao seu redor. Dê Sim, então dicas, né? eu anotei ter uma marca, entender, você se enxergar como marca, ter clareza de onde você quer chegar, definir uma estratégia para produzir conteúdo e dentro dessa estratégia ter muita clareza do seu público-alvo e também ter muita clareza de qual a dor, né? Qual a dor do seu público-alvo, o que que ele quer resolver. Essa é Exato. a base que a gente vai formar para pensar e começar a utilizar o que a gente vai falar e tem que falar, e já são 8h40.
pra gente falar sobre inteligência artificial, mas é porque não adianta, gente, falar para vocês, a inteligência artificial é uma ferramenta muito rápida e assertiva. Então, uma vez que vocês aprendem a usar, vocês vão deslanchar e é algo de fato rápido, é simples, não é um bicho de sete cabeças. Mas se vocês não criarem essa base, vocês não vão gerar resultado, porque não basta produzir aleatoriamente. Vocês precisam ter uma estratégia para produzir. Faz sentido, Douglas? A inteligência artificial, o pessoal que usa, o pessoal de TI tem muito essa gíria, em programa principalmente. O lixo que entra é o lixo que sai. Ou seja, o que você colocou para dentro no código vai retornar de informação para você. A inteligência artificial, principalmente as de classe de LLM, as inteligências artificiais que trabalham com escrita, aprendizado de comunicação, o que você colocar de solicitação, ela te entrega. Então, se você falar assim, eu quero sair do Rio de Janeiro e quero ir em São Paulo, mas você fala assim, eu quero fazer uma viagem que eu demore mais ou menos 4 horas. Você sabe que do Rio para São Paulo demora 4 horas, mas você pediu errado. A inteligência artificial ela pode te levar, sei lá, para Minas Gerais. Estou dando um exemplo, tá bem? Porque você colocou a informação, a solicitação, ela não foi tão clara. Então, aí a gente chama de alucinar. Existe um termo na linguagem, né, da comunicação da inteligência artificial, quando você não tem um prompt muito claro, ou você não está bem ajustado ali, ela alucina. Ela começa a te dar informações que não são nem errado e nem muito certo. Desconecta, né, do que você estava querendo. Desconecta. Então, é muito importante você saber essa construção. Porque quando você for construir um texto, você pode dizer assim, no meu caso, tá bem? Para vocês entenderem. Sou especialista em inteligências artificiais, especialista em LinkedIn e especialista em SEO. Construa um artigo para mim, considerando as regras de SEO, para falarmos sobre o LinkedIn utilizando inteligências artificiais. Ele vai entender o seguinte, que eu já sou, e eu tenho aquele conhecimento, então ele já tem uma referência de como ele se comunica bem comigo para entregar o texto que eu Isso, quero esse produzir. início, gente, anota isso. Esse início, esse pulo do gato aí faz toda diferença na qualidade das informações e na aderência à linguagem, às gírias, ao conteúdo que a inteligência artificial vai te apresentar. Você quer falar sobre projetos? Sou especialista em projetos, possuo certificação XYZ. Construa, tem mais de X anos de experiência, construa. Sou especialista em SEO, sou especialista em LinkedIn, construa, escreva, resuma esse texto. Vai fazer toda a diferença, porque ele vai buscar tudo que um especialista ou uma pessoa que domina isso sabe para construir o que você está querendo. Ele não vai pegar informações aleatórias, ele teve um direcionamento. Exatamente. Só que aí tem um outro pulo do gato. Uma coisa é quando você fala que é especialista e talvez você não seja, mas ele pode atuar como se fosse. Um exemplo, se eu quisesse escrever um artigo sobre pediatria, mesmo eu não sendo pediatra e eu não conhecendo 1% do universo do que é pediatria, eu posso dizer: atue como um pediatra com 15 anos de experiência e me oriente em relação aos hábitos que uma criança de 2 anos tem quando a mãe sai de perto e ela tem hábito de pegar a chupeta para se proteger. Por que isso acontece? Estou dando um exemplo, eu estou indo para coisas bem loucas assim, tá bem? A gente está falando de coisas que parece que não tem conexão, mas a inteligência artificial tem um banco de dados absurdo. E ela vai poder Ela dizer assim, busca olha, nas referências e conecta, né? e, É incrível. e ela vai falar assim, olha, diretamente não existem, se você estiver usando uma inteligência artificial tipo ChatGPT, tipo Copilot ou Bard, Dá elas uma estão. contextualizada, Douglas, porque tem pessoas aqui que não sabem nada, assim. Dá uma contextualizada também, abre um parênteses aí, de quais hoje são as ferramentas de texto mais utilizadas, de repente você indica. Depois a gente vai escrever um artigo com todas as informações da live, do podcast, então você não precisa se preocupar em anotar nada. Mas dá um overview de quais hoje são as mais requisitadas para escrita, quais são as mais requisitadas para imagem, para vídeo, para que a gente também tenha essa clareza e de repente você mesmo indicar uma para quem está começando agora, que seja fácil de utilizar e assertiva.
Acho que ajuda. Ó, são categorias. Eu vou antecipar um pouquinho para abordar esse assunto. Faltava um tópico antes. E Se quiser aí concordar também, não tem problema, mas é porque a gente já está eu 15, vou, 15, eu 15 vou para as 9. eu vou seguir a sua dica e vou contextualizar bem rápido. Antes da gente falar das inteligências, eu vou falar qual é a base de conteúdo que você pode ter para saber o que falar. Então, por exemplo, você fala assim, poxa, mas é a grande dor de todo mundo que vai produzir conteúdo. Eu falei, cara, mas eu não tenho tanta bagagem assim para falar todo dia, ou toda É a síndrome semana, do impostor. ou uma vez por mês. Eu vou falar de quê? Vou ficar falando besteira lá? Vou me expor? Então, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Essa dica eu não tinha prometido para o final, estou dando agora extra. Existe um site chamado Answer the Public. Então você vai nesse site e aí você vai acessar lá o site, vai colocar o seu país e vai colocar sobre o que você quer perguntar para ele. Esse site, ele pesquisa dentro do tema que você deu, o que as pessoas estão falando ao redor do teu universo. Se você colocou ali Brasil, por exemplo, e eu quero saber sobre inteligências artificiais, quando eu procurar lá no Answer the Public, botar Brasil e colocar inteligências artificiais e clicar em buscar, ele vai dizer para mim o que é inteligência artificial, como funciona a inteligência artificial, como acessar a inteligência artificial. Ele vai fazer todo o dever de casa do que está na internet indexado e vai trazer como resultado para você. Então, ele vai te dar uma enxurrada de informação. Cada informação dessa que ele te dá é um texto que você pode escrever, porque ele vai responder o que é inteligência artificial, já é um artigo. O que fazer para acessar a inteligência artificial? Já é outro. Como eu aprendo inteligência artificial? Outro. E por aí vai. Eu tenho centenas Eu fiz disso isso, lá. se eu não me engano, foi com a Amanda aqui da Academia da Gestão. Eu fiz esse, não sei, ou com a Vanessa estava aqui, mas já saiu. Eu fiz exatamente esse fluxo de fazer a busca das palavras-chave das perguntas, né, no Answer the Public, e para poder entender qual conteúdo produzir sobre aquele assunto, sobre aquela palavra-chave, aquela categoria, para depois começar a produzir qualquer coisa. E funcionou muito bem. Porque você tem o que você quer falar. Você quer falar daquilo que você gosta e que ninguém quer saber? Se você está construindo a sua marca, o interessante é você falar de coisas que as pessoas estão E interessadas. eu vou te falar, eu quebrei muito esse paradigma, porque eu achava que eu tinha que falar de coisas que eu não gostava de falar, e não era bem assim. Na verdade, a minha linguagem, na hora de falar, não era a linguagem correta, mas eu estou falando sobre as mesmas coisas, só que utilizando as palavras que as pessoas procuram, que eu não sabia quais eram. Entendeu? Então eu achava, eu não posso falar sobre linha, sobre qualidade. Não, eu posso falar, só que eu tenho que falar sobre o que as pessoas têm interesse em ouvir. Então E, eu continuo falando sobre o que eu gosto, só que talvez com uma outra linguagem, talvez com uma outra abordagem, com outro título. e tem uma outra coisa também. Por exemplo, você já está num nível muito avançado de gestão. Você é mentora, tem pessoas que estão no início da jornada. Se você Sim. começar a falar de mapeamento de processos, CIPOC, de PDCA, de um montão de coisa técnica, quem está te observando de fora, que não tem a mínima ideia do que está falando, vai se desconectar. Então, o ideal é que você fale numa linguagem onde a sua Mais audiência. fácil de entender, né? Mais aderente ao público. Exato. E aí eu tenho uma ilustração que eu gosto muito de usar quando eu dou treinamento, quando eu dou qualquer coisa que eu vá instruir alguém para fazer um treinamento, por exemplo. E eu uso isso também para mim, para minha vida pessoal. Eu estou num auditório, estou dando ali um curso, uma formação, alguma coisa. Tem muitas pessoas lá dentro. Quem não sabe nada e quem sabe muito. Se eu tivesse numa floresta e eu tivesse que alimentar aqueles animais, eu tenho que colocar a comida num lugar onde a girafa coma e um animal mais baixo coma. A girafa consegue abaixar um pouco o pescoço para comer um arbusto, mas um animal menor não consegue subir numa árvore para poder comer a folha lá em cima. Então, quando você coloca a informação, você pega a informação e torna ela mais simples para que todos entendam. Porque se todos Esse é o entendem, processo de comunicação, né? Você precisa se processo de comunicar. comunicação. Para você se comunicar com clareza, você precisa ter muita clareza de para quem você vai se comunicar. Isso acontece muito, eu falo muito sobre isso na Academia da Gestão, no nosso dia a dia, do quanto você precisa ter clareza
E até nas entrevistas, gente. Quando você vai ser entrevistado por uma pessoa, por exemplo, que é muito antigo, né, uma pessoa muito mais velha, mais idosa, ele tem uma mentalidade diferente de uma pessoa que é mais nova, que tem a idade mais próxima da tua. Ou se você tem muita clareza dos perfis comportamentais, se você está clareza, a mesma coisa que você vai falar para um nível de operação é totalmente diferente da forma como você vai falar para um nível de alta gestão. Isso é importantíssimo para que você consiga alcançar o seu público-alvo de forma assertiva. É importantíssimo. E aí tem a questão da clareza lá atrás que a gente falou. Douglas, eu gosto de falar de forma técnica. Ótimo. Use e abuse disso. Aonde? Nos grupos específicos. Você se conecta, por exemplo, a gente está falando de gestão e eu estou falando de especialidade em inteligências artificiais. Se eu começar a colocar um monte de coisa de como funciona o algoritmo, como funciona a configuração, a calibragem e a biblioteca, ninguém vai entender nada. Eu aposto aqui que pode botar 100 pessoas aqui dentro, se uma entender, eu estou no lucro. Então, quando eu quero falar disso, o que eu faço? Eu vou lá dentro dos grupos específicos sobre inteligências artificiais e eu entupo aquilo lá de conteúdo. O que que acontece? Um monte de gente vem e se conecta comigo sobre a Sim, conexão que a sim. gente estava falando. Então, você se coloca como uma autoridade falando de algo que você gosta, atraindo pessoas com seu conteúdo. Douglas, eu tenho facilidade em transformar o meu conhecimento em algo prático, em algo didático, mais fácil de ser consumido. Publica na sua rede e aí o próprio LinkedIn vai te ajudando a selecionar as pessoas que vão estar com você ali, formando a sua rede mais ativa. Então, dentro disso, você começa a ter ali todo o passo a passo que a gente já falou e você já sabe onde você pode procurar como fonte de informação para você produzir conteúdo, o Answer the Public. Esse site, ele tem um serviço pago lá dentro, mas você consegue fazer diariamente 2 pesquisas. E eu posso dizer para vocês, sem medo nenhum de errar, se você fizer uma pesquisa do tema que você gosta, utilizando a minha praia, que é a inteligência artificial. Se eu chegasse lá e escrevesse inteligência artificial, e ele listasse para mim e eu posso printar a tela, posso salvar em CSV, se eu não me engano, e eu ainda posso organizar lá dentro, se eu vou ver imagem, para eu baixar a imagem, ou se eu transformo aquilo em dados, quando ele pega a imagem e organiza como se fosse em tabelas, em planilha. Eu posso fazer isso. Se eu fizer uma única pesquisa, eu tenho conteúdo para mais de 6 meses ali. Se eu publicasse todo santo dia, eu teria conteúdo para mais de 6 meses com uma única busca. Então, se eu pegasse inteligência artificial e fosse falar também de outra coisa e de outra coisa, eu teria produção ali para quase 2 anos, com 2 pesquisas. Ah, mas Douglas, você falou que só pode fazer 2 por dia. Tá bom, faço 2 hoje, eu vou lá amanhã, faço mais 2, depois de amanhã faço mais 2, mas é exagero. Não, não vá por esse caminho, porque não tem necessidade de você se preparar tanto para começar a fazer conteúdo. Começa de onde você está, com o que você sabe, do jeito que dá. E vai melhorando, vai melhorando. Aí, Simplesmente comece. simplesmente comece. E aí, o que acontece? Você vai publicar um conteúdo, você vai ter lá uma curtida do seu amigo lá, do teu parceirão de trabalho, que nem leu o teu conteúdo, só passou ele. Aí tu fala assim, pô, cara, podia ter melhorado isso aqui. Eu acho que eu dei mole no meu título aqui, não foi tão chamativo. Aí no outro você já vai dar um carinho no título. E aí você vai no texto. Pô, eu errei aqui na chamada para ação, que é o CTA, né? Tipo, se você gostou desse artigo, compartilha com a tua rede. Pô, eu não coloquei isso, eu tenho que colocar. Você vai criando o seu padrão para você ir andando de bicicleta. E antes você andava de rodinha, depois você ficava capengando, e depois agora você está andando, já está até tirando a mão e está cheio de marra lá. E Então, as ferramentas, Douglas? Quais são as ferramentas? aí entra na parte da produção. Quais ferramentas você pode utilizar para poder escrever conteúdos para o LinkedIn? Tem 3 que são muito práticas e bem fáceis de usar. A gente tem o Chat GPT, que é a versão gratuita dele, está na versão 3.5. Ele, para quem não tem experiência nenhuma, 3.5 você já está no céu, pode acreditar. Mas para quem já está num nível mais avançado de uso, você vai ver que o Chat GPT 4, se você já experimentou a versão paga, que custa US$ 20, você fala assim, cara, se eu estava feliz com 3,5, o 4 agora eu zerei o jogo, porque o 4 é incrível.
E aí você fala assim, "Pá, mas eu não quero pagar US$ 20 para estar utilizando o chat GPT e pegar essa tecnologia aí, porque eu não quero gastar dinheiro." Tudo bem. O Copilot, que é da Microsoft, ele usa o chat GPT na estrutura dele e usa a versão 4, que é a versão paga. Porém, ele não usa com todos os recursos. Mas para a construção de texto, você consegue utilizar uma funcionalidade dele que, em termos de construção, é muito parecida com a versão 4 do ChatGPT. Sim. O que difere uma da outra? Na versão paga do ChatGPT, você tem uma saída com mais caracteres. Já no Bard e no Copilot, o Bard é o do Google, tá? Que eu ainda não abordei quais são os pontos positivos de cada. Eles, por serem gratuitos, eles limitam um pouco a saída. Essas são as Então, três principais hoje que então você indicaria. para escrever texto, tá? Aí Tá. você fala assim: ah, mas eu queria colocar uma capa bem legal. Eu posso dizer para você sem medo de errar. Se você for por essa ideia de colocar uma capa muito legal, talvez você gaste, se você não for designer, claro, não tiver aptidão para isso, talvez você gaste mais tempo para produzir uma capa legal do Mas que para aí escrever o vou entrar artigo. no, vou dar um parêntese aqui, tá? Existem vários tipos de conteúdo no LinkedIn, né? Existe a publicação somente de texto, existe as imagens, infógrafos, existem algumas imagens motivacionais, existem os carrosséis, existem as Enquete. E existe o conteúdo mais denso, mais que traz mais autoridade, que em geral é o artigo, né? Então, quando a gente fala de uma inteligência artificial para texto, usualmente a gente utiliza ela com mais força para o artigo, mas eu também utilizo diariamente em todos os textos que eu construo para qualquer tipo de publicação, os mais menores. Os mais menores por mim, né? Os menores textos do dia a dia, mesmo assim, eu ainda utilizo ali naquela inteligência artificial para dar uma lapidada, para me sugerir as hashtags, né? Para poder ver o que que eu posso melhorar, para melhorar a CTA, que é a Call to Action. Então, acho que vale citar também, Douglas, o Vale sim. O texto ele é a construção de tudo. Você não citou vídeo. O vídeo. vídeo, o vídeo de todos os conteúdos é o que você tem mais retenção. O que é retenção? É tempo de tela. As pessoas vão rolando o feed ali, né? A linha do tempo. Na hora que vê uma publicação, ela fica parada. Aquele encaixe de tela para você pegar do título à parte de baixo, o início dos comentários lá, da descrição, é o teu pedaço ali. Se você ficar com. Se o usuário do LinkedIn ficou parado em cima da sua postagem ali dentro, naquele enquadramento, o LinkedIn entende que alguma coisa está acontecendo ali. Então ele fala o seguinte: olha, aquela pessoa gostou daquele conteúdo, porque ela está tempo parada ali. Eu vou entregar para outra pessoa que tem um perfil semelhante. Aí o LinkedIn entrega. Então o vídeo geralmente ele tem mais retenção. A Andressa publicou um vídeo da formiguinha agora, que a gente está analisando a métrica. É um vídeo de 3 minutos e pouco. Sim. Além do vídeo ser engraçado, é colorido, é divertido também. Só que quando você se dá conta, você passou 3 minutos, quase 4 minutos, olhando para a tela para um vídeo de formigas, de desenho. Olha que engraçado. E o que que o LinkedIn fez? As pessoas pararam naquele trecho do que ela publicou e ele começou a entregar para mais pessoas, porque ela provocou tempo de interação com a tela. E você me fez Retenção, na verdade. refletir, você me fez refletir sobre uma coisa. O último conteúdo que eu publiquei que viralizou, ele não viralizou tanto quanto esse vídeo, vou dizer que viralizou a metade, assim, que esse vídeo já tá com 2.000 curtidas. Esse outro conteúdo chegou a 1.000, mais ou menos, que foi o conteúdo sobre liderança, mas foi a mesma característica, Douglas, tempo de tela, porque tinham 10 itens para ser lidos sobre liderança, e é um assunto que as pessoas se interessam dentro do meu público-alvo, e eram 10 itens para ler. Então, provavelmente, o fato deles ficarem lendo os 10 itens fez com que eles tivessem aquela retenção e entregassem para mais pessoas. Eu não tinha clareza ainda, depois desse momento aqui, da estratégia. É exatamente isso, ó, tempo de tela. Quando a gente fala de produção de texto, uma coisa é muito importante. Você precisa quebrar aquele texto grandão em pedaços pequenos para que você consiga consumir aquele texto. Para que, porque, ó, você analisa o LinkedIn como um todo. No Brasil, 66% das pessoas
utilizam o LinkedIn, na maioria do tempo, pelo telefone. Sim. O, rest, o restante é computador. Então, assim, você tem mais do que a metade consumindo só no telefone. E aí você pega um texto enorme que, se você olhar rápido, parece que está olhando classificado, tu não sabe onde começa, onde termina. Às vezes a pessoa não consegue parar. Às vezes ela está no trabalho ali, parada, olhando na mesa assim, ou está, sei lá, na rua. Aí tem um texto que é um bloco de palavras, parece ser aquele palavra cruzada, né? Que tu nunca acha nada que tu quer ler de verdade. Ela vai passar. Então, se você separa ali, e eu já observei uma coisa que é uma dica para vocês. Se você for produzir um artigo e você quiser separar em blocos, o que eu tenho visto que a galera que produz conteúdo em massa, assim, todo dia o cara está sempre botando conteúdo de qualidade, de valor e tem engajamento alto, ele tem uma média de 5 a 7 parágrafos. E ele Ou seja, separa. são conteúdos curtos, né? Não precisam São, ser con- conteúdos longos, são conteúdos de 2 minutos de leitura. Não são conteúdos extensos, você não precisa fazer, ai, Andressa, mas eu vou ter que fazer um conteúdo enorme e tal. Não, gente, é um conteúdo com mais qualidade sobre as informações, que não faz sentido numa publicação, faz sentido num ambiente mais fácil de leitura, que é um artigo. que é um artigo, exato. Então, qual é a vantagem do artigo e da publicação? A publicação é uma coisa que você viu, gostou e quer compartilhar. Você está publicando rápido. É um O conteúdo artigo, fácil de ler, né? Eu acho que esse é muito importante não. falar. Não, a publicação. A publicação, o texto, somente texto, publicado no feed ali. Não, não é isso não. A classificação deles funciona assim. Publicação é algo rápido, de consumo rápido. Você, Então, você, se é com- rápido, tem que ser fácil de ler, isso que eu quis dizer, isso que eu tô mas querendo. o artigo também pode ser fácil de ler, só Ah, depende de sim, como mas eu tô você. querendo dizer assim, o tamanho, o espaçamento das informações, a quantidade de palavras numa publicação, normalmente o ideal não é que você coloque um conteúdo tão denso numa publicação de feed. Não sei se faz Não, sentido. não é muito essa a ideia, não. O que acontece é, se você organiza bem na publicação, você também organiza bem no artigo. Sim, Mas a publicação ela tem um consumo mais imediato, é tipo um lanchinho. Ele não, você vai matar a fome da pessoa naquele momento, mas ele não alimenta o algoritmo em termos de relevância para você. A publicação ela flutua na rede. sim. Ela, quando é que a Ela publicação tá se no torna? feed, né? Ela está no feed e está solta. Amanhã tu não acha mais ela. O artigo ele está atrelado a quem você é como relevância na rede. E é como se e cria como se fosse um blog seu, né? Dentro do Exato. LinkedIn, é como se Aí você tivesse um blog ali dentro. Então, se as pessoas querem ler sobre o que você fala, as pessoas vão ali nos seus artigos. Elas não vão na sua publicação, porque na publicação tem um monte de coisa, tem coisa que você curtiu, tem coisa que você compartilhou, tem N coisas, mas no artigo não. No artigo, de fato, tá ali o que você o fala, artigo com é propriedade teu, para falar. é autoria sua. Você pode até Sim. publicar notícia dos outros no teu artigo. Você dá o crédito, mas você vai discorrer sobre o Vai ter assunto. sempre a sua opinião, o seu posicionamento. E a sua opinião é muito importante. Tem gente que fala assim: ah, mas a minha opinião não vale de nada. É a sua que vale, porque a dele ele já tem. E ele quer saber, às vezes, a do outro, que é a sua, no caso. E aí você vai compartilhando a sua ideia, a sua forma de pensar, e você vai atraindo pessoas para perto de você. Então, nesse contexto de produção de conteúdo, a gente já sabe que existem ferramentas para a gente produzir conteúdo. Se eu fosse falar tudo o que eu gostaria de falar para vocês aqui sobre como produzir conteúdo de qualidade, você pode separar a cadeira, café, pipoca e refrigerante Um e dia de ficar aqui assunto. e ficar pelo menos aqui umas 3 horas de live tranquilamente para a gente nem falar tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar por blocos. Primeiro, eu vou falar sobre a clareza, sobre quem é você como marca, para que você abra seus olhos e você desperte para quais pessoas você pode falar e sobre o que você vai falar e como vai falar. Na próxima rodada, quando vocês escolherem uma outra data, se fizer sentido para vocês, eu posso voltar e eu ajudo vocês com a construção do artigo com base em SEO. O que é o SEO? SEO, traduzindo, é quando você chega no Google e você pesquisa alguma coisa, e o Google vai lá e te entrega um resultado. Esse resultado, existe um mecanismo de busca para buscar os assuntos mais relevantes, que as pessoas mais gostaram, mais passaram tempo lendo, o Google te entrega primeiro. É a Então, inteligência por trás do SEO da pública, né?
é a inteligência por trás de tudo, De tudo. de toda a Inclusive rede, de do tudo, ranqueamento do seu perfil do LinkedIn. É um de conjunto de tudo, palavras-chave. de tudo. Então, quando a gente fala assim, ah, Douglas, pô, eu queria saber agora, é muita coisa, vocês não vão conseguir nem absorver. Então, Coloca pra gente quais são, então. A gente falou sobre Answer the Public, para a gente ter ideia do que produzir, de quais conteúdos produzir. A gente falou sobre o ChatGPT 3.5 como um gratuito, o Copilot e o Bard, que são inteligência artificial para produção de texto, e para produção de imagens, de vídeo, o que que você sugere? produção de imagem. O vídeo eu vou deixar por último, porque eu acho que de todos esses, para produzir, eu acho que é o mais. Não é que é o mais complicado e mais difícil. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que exige mais treino. Por Sim, quê? Para você produzir um vídeo bem feito, não em qualidade, não estou falando para você produzir um vídeo com cena ultra 8K, com legenda e pá, vai tudo. Faz do jeito que dá com o celular velho, eu sempre falo disso. Só que para você produzir um conteúdo claro, conciso e que alcance o coração das pessoas que vão parar ali para ouvir, o ideal é que você tenha um roteiro bem estruturado. sim. O, o ideal é que você tenha uma estratégia por trás daquilo que você está falando. E essa estratégia vai passar pela produção de um conteúdo escrito. Então, antes de colocar vídeo para fora, tem gente que liga a câmera e sai falando na maior naturalidade e tá tudo bem. Tem gente que não vai conseguir, tem vergonha. Ah, mas que meu cabelo não tá bom, minha Ou maquiagem. também não tem treino ainda para isso, Ou- porque também é questão de treino. Os vídeos que eu Tudo é gravava treino, exato. hoje eu dou uma aula tranquilo, às vezes sem roteiro. Antigamente não era bem assim. Então, porque você já tem o conceito e o conceito veio através de texto. Sim, Então, você organizou o conteúdo na sua cabeça, só que se a pessoa está com tudo novo ali, ela não tem texto, não tem prática, ela vai se perder na construção da ideia na hora de gravar o vídeo. Aí tem a edição, tem um monte de coisa que eu acho que não é o momento da gente entrar para o vídeo. Vamos começar de baixo, pela produção de texto, e aí depois a gente vai e também crescendo tem a na ideia. situação, o vídeo, por exemplo, o próprio vídeo da formiguinha que a gente citou hoje, absolutamente não foi um vídeo criado a inteligência artificial, foi um vídeo que eu baixei do YouTube e publiquei do YouTube, gente. Eu republiquei um vídeo Então, do YouTube. mas ó, vamos lá. Você baixou do YouTube, a gente tem Não, o quantas pessoas? assunto aqui é inteligência artificial, ponto. O que eu quero Não, dizer é, calma, o vídeo calma. em si, apesar de ser um outro nível, existem outras formas também de fazer. Exato, exato. Só para o pessoal entender. A gente tem 16 pessoas agora na live. Dessas 16, quem é que sabe baixar vídeo do YouTube? Eu não sei. Você vai ter que fazer uma aula ensinando isso, mas Exato. existem Então, ferramentas para isso. A gente pode falar de exato. ferramentas no próximo. Aí tem a edição do vídeo, tem a ferramenta para É, editar e dá um tem outras coisas. trabalhinho, mas, enfim, é É outra possível, é pegada. treino também. Gente, tudo é treino, Exato. tudo é treino. Aí, dentro dessa ideia de texto, voltando ao assunto para a gente ir caminhando para responder as Para a perguntas gente ir também. fechando, porque já são 9h06. Exato. Aí, ó, a gente tem a construção do texto e a Certo. gente já sabe onde encontrar os assuntos que a gente vai publicar. Agora, o que Tem falta? aquela dica também ouro, que é você construir o início ali da abordagem para a construção do prompt para ele te dar o texto mais assertivo possível, né? Então, é aquela mesma ideia que a gente falou antes. Atue como um redator experiente, com conhecimento em estatística e aborde quais são os 10 pontos principais sobre o assunto que você pesquisou no Answer the Public. Então, você vai pegar um exemplo. O que é inteligência artificial? Se eu fosse construir um prompt para falar um artigo de inteligência artificial, eu poderia dizer: atue como um copywriter ou como um redator experiente com 10 anos de prática e me ajude a construir um texto com base nas regras de SEO, que é para poder ranquear o meu artigo, Sim. e cite quais são os 10 pontos positivos para utilizar ou da utilização de inteligência artificial para o ganho de produtividade. Sim. Aperta o botão e o texto vai começar a sair na tela ali, ó, Essa construção magicamente. inicial é importantíssima para a utilização das primeiras.
E assim, as primeiras são essas mesmo, né? São as de texto, porque é onde você vai aprender a jogar o jogo, né? Aprender a usabilidade, aprender a entender como funciona e assim vai. Começar a usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Por que que o chat GPT foi o primeiro a sair e depois explodiu esse monte de inteligência artificial? Porque todas as ideias maravilhosas que as pessoas tinham, elas precisavam organizar palavras para poder colocar para fora. Elas precisavam organizar a biblioteca de informação para poder o algoritmo entender e eles gerarem código. Elas precisavam de velocidade na produção de conteúdo para poder comunicar aquilo para fora e conseguir recurso. O chat GPT, a gente pode considerar que ele é a mãe de todas as inteligências artificiais, apesar dele não ser. Porque é através das palavras que se organizam coisas. Através Sim. da palavra, você organiza informações para produzir grandes projetos. Então, se o chat GPT rompeu essa barreira da organização e da produção de textos e palavras, agora as outras inteligências vieram na onda e estão surfando junto. Produção de texto é a regra de ouro hoje para você começar a se projetar como marca, como uma autoridade. Sim. E aí a gente tem as duas dicas de ouro que eu prometi dar para quem ficasse até o final. Primeiro, quando você começar a produzir conteúdo, eu falei aqui de você produzir conteúdos não mais rasos, menos técnicos e conteúdos mais técnicos. Saber onde postar isso faz a diferença. Se você vê que o seu conteúdo é um conteúdo muito técnico, você pode até postar na sua rede, não tem problema. Mas pega esse conteúdo, vai dentro de um grupo que você faz parte. Se você ainda não faz parte, vai lá em cima no filtro, procura grupo, né? Parte lá em cima, inteligências artificiais. Aí vai aparecer pessoas, empresas, grupos e um monte de E tem coisa. pessoas em diversas áreas aqui. Tem TI, tem Lean, tem projetos, tem melhoria contínua, tem processos, tem Pro- prevenção de perdas. Qualquer que seja a sua área, vai ter, e vão existir grupos lá do interesse. Vai existir. Aí você procura lá em cima, do lado do logo tem pesquisar e tem uma lupinha. Se você pesquisar ali, buscar, você vai em grupos, você vai ver um monte de grupos daquele segmento que você atua, que você quer falar. Sai se conectando em todos os grupos. Que aí, quando você fizer o teu artigo, você vai lá dentro do grupo e você levanta um debate. Olha, publiquei esse artigo daqui, eu acho que faz sentido para a rede, para agregar valor. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você vai provocar um debate em cima do seu artigo. E aí você vai se posicionando como especialista indiretamente, porque as pessoas vão vir, vão ver aquilo ali. Todo mundo que vê uma pergunta, às vezes, fica se coçando para não responder. Então, Essa dica é uma dica que, assim, o seu FSI sobe muito rápido, né? Eu não quebrei essa barreira ainda, mas talvez na hora que eu quebrar, o meu SSI comece a passar de 80. Mas quando você começa a utilizar, a interagir nos grupos, que são realmente grupos seletos, mas são pessoas selecionadas, interessadas ali naquele assunto, muito maior estão ali porque querem. porque querem. Então, é diferente de você publicar para a sua rede, que tem pessoas que diversas ali, pessoas de RH, pessoas diversas que trabalharam contigo, que não necessariamente querem ouvir e ler sobre as mesmas coisas que você. Quando você direciona para um grupo, aquele assunto ali, aquele é do público-alvo, é aquilo, é exatamente o que eles querem falar, é exatamente o que eles querem ouvir. Então, isso facilita muito, de fato. Essa é a primeira dica de ouro, que é inclusive um dos critérios do LinkedIn, para você se comunicar com quem quer ouvir sobre aquilo. A É, outra dica de ouro é o seguinte: eu nunca vi ninguém falando disso, eu já testei e dá super certo. Quando você começa a publicar conteúdo, você vai ver que uma galera não vai interagir com você. Quando você publicar, você tem que pensar o seguinte: eu estou publicando para eu aprender, não para eu mostrar para alguém que eu sei alguma coisa. sim, E isso é muito importante. E isso muda tudo, porque passa a fazer muito sentido para você publicar, você começa a construir autoconfiança, você começa a se sentir mais preparado e sentir mais autoridade sobre o assunto. Isso faz com que você, como eu falei, se tenha mais autoconfiança e isso faz com que você se venda melhor. Então, esse processo é um processo, assim, que muda na academia da gestão, hoje é um dos pontos chaves, assim, que vem mudando o mindset das pessoas, Douglas. outra, você está ali, você está todo dia.
produzindo alguma coisa, tu está todo dia lendo e ensinando. É como se você estivesse indo para a escola todo dia, porque todo dia tem coisa para você aprender, para você Exatamente, ensinar. A exatamente. sua cabeça vai ficando assim, ó, grandona, e aí alguém chega para falar alguma coisa com você de algo que você estudou 2 dias atrás. Cara, tu senta na cadeira até tranquilo, assim, não, porque é Mas até, né? é Que isso, você você domina aquilo. estudar para produzir um conteúdo. E a inteligência artificial ajuda demais, gente, porque ele dá exatamente o que a gente quer ler de forma muito mastigada, sabe? Você não precisa ler mais uma pataca de livro para poder consumir aquele conteúdo. O conteúdo tá lá, você só precisa ler. E assim, antigamente a gente procurava no Google, né? E aí a gente lia uma série de blogs, uma série de artigos, uma série de sites, 40 milhões de coisas diferentes. Já era muito mais fácil. Hoje, você precisa entrar em um e somente um site, uma página, que é a página da inteligência artificial, e ele te responde tudo que tem no Google. É bizarro. O negócio é incrível. Aí, ó, você entrou no assunto, eu deixei você falar, mas a dica de ouro não é essa. A dica de ouro é o seguinte: não, a dica de ouro é quando você começar a produzir conteúdo e você vai se sentir seguro ali, porque você está fazendo para você e não para os outros, depois de um tempo, você vai começar a perceber quem interage mais. Assim, Mas, mas você também pode olhar para a sua rede e olhar para as pessoas que você está conectado e ver quem está lá dentro da sua rede. Você vai ver que está lá o seu primo que nunca viu nada do que tu postou e tu nunca viu nada dele. Ele é da área de agronomia, mora lá em sei lá onde, e você é da área de TI aqui do Rio de Janeiro, sei lá. O que que vai acontecer? Essa pessoa vai ver tua postagem e vai curtir? Nunca. Faz sentido ele estar na tua rede? Não, tira ele de lá. essa É daí simples, é disruptiva. é Mas simples assim, é pô. dica de ouro, mas é disruptiva. É disruptivo, tem que ter coragem. Tem que ter E eu coragem. não estou falando para você chegar lá e limpar todo mundo que não interage com a sua postagem logo no início. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você tem 1.000 pessoas na sua rede e você publica um conteúdo, 2 pessoas curtem, 2 pessoas interagem, e você tem 1.000, o LinkedIn vai entender o seguinte: essa pessoa tem 1.000 na rede dela e 2 interagem. Olha a amostragem que ela tem em relação a quem está com ela e quem interage. O conteúdo dela não é relevante. O LinkedIn não sabe o conteúdo que é importante para caramba e o que não é. Ela vai vir pela reação das pessoas. Então, se você tem uma rede muito grande, porque tu saiu conectando todo mundo aleatoriamente, e ninguém comenta, ninguém interage, quem está lá e não faz sentido, você tira ele de lá. Um exemplo, eu estou aqui em Portugal hoje. Mas mesmo quando eu estava morando no Rio, eu pensava assim, cara, eu não vou sair do Rio, eu não vou morar lá em Manaus. Eu não quero trabalhar presencialmente lá. Então, eu não vou ficar me conectando com pessoas que trabalham em empresas de lá. Tem- Antes da pandemia, tá bem? Depois da pandemia a gente passou a trabalhar remotamente, por aí foi. Estou dizendo antes. Então, tinha gente lá que me pedia para eu aceitava por educação, não interagia com o meu post, nada, depois de um tempo eu ia lá e tirava. Por quê? Porque vai poluir a minha rede, não faz sentido. Quem eu quero me conectar? Quero me conectar com pessoas que fazem sentido para que eu interaja com elas e elas comigo. E à tem- medida que você for tendo essas pessoas, você pode ir trocando pelas outras que não fazem sentido, devagarinho. Entraram 10 agora, você vai lá e tira 2. Entraram 15, você vai lá e tira 4, tira 3. E por aí vai, sabe? À medida que você for publicando conteúdo, um monte de gente vai começar a te seguir. E à medida que começarem a te seguir, você começa a se desfazer da sua É uma rede construção de longo prazo, né? de longo prazo. Começa com você entender que aquilo ali é uma marca sua, que é um site vivo e que você precisa cuidar, você precisa alimentar, você precisa regar a plantinha para a plantinha dar frutos. E é exatamente isso. Você, aos pouquinhos, você regando a plantinha, regando, regando e regando, você vai construindo uma relevância, você vai construindo uma autoridade, você vai construindo, e tudo isso envolve ter um perfil relevante e produzir conteúdo relevante, e relevante significa ser estratégico, direcionado, alcançando o público-alvo. Eu acho que é exatamente essa linha, Douglas. Tem uma palavra muito importante: ser intencional. Quando você faz aquilo, você faz com a intenção de quê? Ah, eu faço com a intenção de mostrar que eu sei sobre aquilo e de ajudar as pessoas.
qual é o retorno daquilo? É que as pessoas vão começar a ver que você entende que você é uma autoridade no assunto. Amanhã ou depois surgiu uma vaga de gestor na área de TI. Aí quem está lá? O Marco produzindo conteúdo toda semana, todo dia, está sempre postando alguma coisa legal. O que vai acontecer? Na hora que eles falarem sobre TI, sobre alguém que tem essa qualidade de fazer isso, aquilo, outro, o pessoal fala assim, cara, eu tenho um cara no LinkedIn que ele está sempre falando disso. Procura o fulano de tal, Nossa, vê. e isso hoje, gente, isso hoje, para mim, acontece com muita frequência. Hoje, clientes batem a minha porta, são pessoas que estão no meu LinkedIn há um bom tempo, e aí só lembram, Andressa, tem aquela menina Andressa, a Andressa estudou comigo, ela publica conteúdo, ela sabe sobre isso, e eles lembram por conta do seu conteúdo que você é uma autoridade no assunto. Isso é muito forte, gente. Isso é Andressa, tem alguém para me indicar? Né? André, se tem alguém para me indicar na área, e aí, óbvio, né? A gente prioriza quem está na academia da gestão. Mas é muito forte isso, porque de fato, a longo prazo, você vai. Esses são os frutos. Essa é a hora que a plantinha começa a dar fruto. É a hora que que as pessoas começam a lembrar e te ter como referência. E por que que eles te têm como referência? Porque você é relevante, porque eles um dia curtiram seu conteúdo e eles lembram que você fala sobre aquilo e você fala com propriedade. Exato. Vou abrir para perguntas, o pessoal estava perguntando ali, eu vi que alguém perguntou, foi uma menina sobre o SSI 49 alto ou Foi o baixo. próprio Marco. O Marco perguntou sobre SSI. O Jonathan falou sobre o interesse de desenvolver expertise pessoal, de identificar nuances para melhorar o networking. E falou também sobre o marketing pessoal. Acho que o Jonathan a gente conseguiu alcançar. Pode dar um feedback aqui, Jonathan, se a gente conseguiu te alcançar. Mas o SSI foi o Marco que perguntou. Eu acho que vale você Então, falar um pouquinho para fechar, assim, principalmente do SSI de forma bem geral, porque a gente já passou 20 minutos do time, o mas a gente fechar com o fator conteúdo dentro do SSI, de repente. o SSI 49, considera que ele vai até 100. Então, 49 você está abaixo da média geral, estatística, tá? Fora isso, você tem também a média do teu setor e da tua rede. Quando você acessar o SSI, você vai ver que tem no cantinho direito tem o setor e no outro tem a tua rede. Você olhando para o seu setor, que para mim é o mais importante, você vai observar ali e vai ver o seguinte, olha, um exemplo, 36% da tua rede tem o SI tanto. Ou seja, você vai estar ali com 49% e a tua rede o teu setor com 36, 40, não sei quanto é, depende também do teu segmento. Se você estiver acima deles, você já está melhor do que eles. Sim. Mas isso não quer dizer que você está numa posição confortável. Quais são as melhores posições? Quando você olha lá para cima e olha lá em cima, tem dois números lá, o SSI da rede e do setor, lá em cima. Aquele de lá é o seu. Então, levando em consideração o seu, que quando você fala de 49 é a média geral. Mas se você olha lá para cima, você vai ver o seu do setor e o seu da rede. Como é que funciona isso? O seu do setor, se você estivesse buscando uma vaga no setor que você está cadastrado, e aí você tem pessoas que são candidatos daquele setor também concorrendo, e tivesse 100 pessoas lá, e digamos que o seu lá em cima tivesse com 49 também, só usando o mesmo número para a gente ter ideia, tá? Então, se pegasse 100 pessoas e cada uma dessas pessoas representassem uma posição, você, na hora de analisar o currículo, você estaria no número, na posição de número 49. Ou seja, teriam 48 pessoas com o currículo na mão para entregar para o recrutador e ele ler antes dele ler o seu. Inversamente proporcional, né? Não é quanto maior, melhor. É quanto menor, É melhor. quanto menor, melhor. Ou seja, é fazer a luta da gente aqui que produz conteúdo é fazer parte do grupo dos 1%. Ou seja, 1% da sociedade é bilionário. Eu quero ser bilionário, eu quero fazer parte desse 1%. Então, pensa nessa ideia. Quanto lá em cima, quanto menor, melhor. No meio, quanto maior, melhor. Porque o meio é a somatória de todos e aí ele pega a média. Se você tiver todos os quatro muito grande, o meio vai Quais ser são os grande também. quatro, Douglas, pilares do SSI?
A gente tem marca de pessoas. Deixa eu abrir aqui. Marca pessoal, É, localizar pessoas certas, deixa eu abrir gerar aqui, peraí. insights Estava com ele aberto aqui ainda há e pouco. relacionamento. É porque não eu não quero abrir por causa desses quatro. É porque esses quatro, eles, na verdade, não são quatro. São mais de quatro. Dentro de Ah, um sim, deles. absolutamente. Mas dentro da página ali, os campos, Ah, sim, os sim. 4 campos principais, é porque, na verdade, existem fatores relevantes para cada um dos 4. Alguns mais, outros menos. Mas são 4, né, métricas principais que somam o quadrante do SSI. Estabelecimento de marca profissional, que é como você preencheu o seu currículo, o quanto de informação você completou lá dentro do seu perfil. Esse é o primeiro. Estabelecimento de marca profissional. Segundo, localizar pessoas certas, para você usar aquela lupinha lá em cima e fazer a pesquisa com quem você quer se conectar. Tem uma estratégia boa para seguir. Isso aí eu vou até colocar no meu curso, esses passos. Por quê? Porque a maioria das pessoas, dos cursos que eu vi, todo mundo vai pelo mesmo caminho lógico. Já li 3 livros de LinkedIn, já li um monte de coisa de LinkedIn, todo mundo vai pelo mesmo caminho. Só que como eu tenho experiência em SEO, eu comecei a testar algumas coisas para ranquear site aqui no LinkedIn e começaram a funcionar. Então, eu consigo encurtar o caminho que os livros e as pessoas me ensinaram em outros cursos. Sim. Esses detalhes eu vou juntar tudo com mais inteligência artificial, vou dar todos os detalhes e vou botar num curso bem baratinho para poder ajudar as pessoas e eu também começar a ter outros insights enquanto eu testo. E aí, esse de localizar pessoas é um deles. Porque todo mundo fala, você tem que se conectar com pessoas. Me conectar como? Aleatoriamente? Não tem uma regra, não Tem tem um uma processo estrutura. para que isso gere Tem relevância para o um seu perfil. Exato, mas é um dos quatro, localizar pessoas. Interagir oferecendo insights. Como assim? Vou interagir, sabe? Pô, é uma coisa vaga, mas está aqui. Interagir oferecendo insight. É quando você mostra alguma coisa de valor e a pessoa curte, comenta, compartilha. Tem uma estratégia também para fazer isso. E o último é criar relacionamento. Então, esses 4 pilares, quando você olha ali essas 4 métricas, tem alguns deles ali que tem 2, 3 dentro, mas no painel só aparecem 4. E tá tudo bem. Então, considera essas 4 cores para você E o ter uma média. conteúdo, ele atinge qual dos 4? Os 4. Por Sim. quê? Porque não adianta de nada você produzir conteúdos maravilhosos e o teu perfil tá mal preenchido. Quem chegar no teu perfil vai ver que teu perfil meia boca ou não tem informação nenhuma, está desatualizado. Você se posiciona como alguém de mega ultra autoridade, que é gerente, diretor, e o teu currículo está lá como Ele auxiliar de... gera consequência nos 4, né? Porque se Exato. você publica conteúdo, você aumenta a sua marca pessoal. Se você publica conteúdo, você constrói relacionamento com as pessoas, vêm até você e você se conecta com pessoas mais relevantes. Você começa a produzir insights e gerar insights. Inclusive, o primeiro diz assim, ó, complete seu perfil tendo em vista o seu cliente em mente. Sim. Ou seja, você tem que completar o seu perfil para que o seu cliente entenda que aquilo faz sentido para ele estar conectado contigo. Então, se você está fazendo um montão de currículo, está fazendo de currículo, de artigo, você está fazendo um esforço absurdo para estar sempre produzindo artigos ali. As pessoas vão chegar no seu perfil, vão querer saber quem você é, qual a sua qualificação, o que você tem de conhecimento, qual a sua bagagem. Se eles veem que você tem lastro, eles vão se conectar. Se vê que não tem, vai bater ali e vai sair. Então não faz sentido. Aí acaba Tá. refletindo, né? Então, dentro de SSI 49, está abaixo da média, num conceito geral, tem que trabalhar isso. Existe estratégia. É, Vamos fazer a estratégia acontecer no seu perfil, porque você acabou de ingressar na Academia da isso Gestão. que eu ia falar. Conta comigo, Marco. Eu vou te ajudar nessa questão do teu LinkedIn para a gente jogar ele lá em cima. O da Andressa hoje ele está entre o 1%, está com 76, 77, Ele que é, gira em um, torno de 76, 77. que é muito bom também. E aí depende se está rodando automação, se não está. Tem umas coisas que influenciam esse número, né? Mas para quem não tem automação, não tem nada, tem uma forma de medir. E eu vou te ajudar com isso, tá, Marco? Conta comigo. Tem a outra.
pergunta de quem? Do Jonathan? Não, o Sobre o quê? Jonathan o Jonathan até já saiu, ele precisou sair já. Mas ele falou sobre o que a gente já citou, sobre networking, sobre a construção da marca, sobre a usabilidade do LinkedIn. Eu acho que é isso, Douglas. Eu acho que dá uma repassada bem breve, bem breve, do tipo em 1 minuto, do overview de tudo que a gente falou, para a gente fechar o podcast de hoje, que era para ser de 1 hora, a gente sempre faz de 1 hora e meia, vou passar a mudar o timing. Porque é muito conteúdo para compartilhar em muito pouco tempo. Mas vamos lá. Porque se for considerar em 1 hora, eu vou ter que chegar aqui, cuspir tudo e talvez as pessoas não entendam, né? Sim, Então, se verdade. esticar um pouquinho mais, e assim, tá tudo bem. Quem não puder ficar, a gente entende, não tem obrigação também de ficar até o Depois também final. assista no 2 mais e duas vezes e vai que vai. Mas eu acho que é sempre muito produtivo, porque isso aqui é um campo que pouco se fala, e quando fala, muita gente fala mais do mesmo, assim. E eu tenho certeza, porque eu tô com a pele em jogo aqui. O meu perfil não tem automação ainda, eu não tenho LinkedIn Premium, e há 1 mês e meio atrás eu estava com meu SSI baixíssimo, estava com 43, 44, sei lá. E agora meu SSI está com 61 e eu estou entre Então, os quando cinco por você cento. construiu o seu SSI, estava em 30 e pouquinho, 36, 39. Ah, estava muito baixo. Eu tinha abandonado meu LinkedIn lá por um tempo, de propósito até, para eu poder testar isso. E tudo que eu estou ensinando para vocês, eu estou aplicando todo santo dia aqui. E está funcionando. Então, se eu estou fazendo, está funcionando, replica que vai dar certo, porque eu estou indo pelo algoritmo aqui. Repassando tudo para a gente finalizar, a gente tem a construção do conteúdo, começando por você como marca. Pense em você como uma marca. A Certo? marca, ela tem que visar o cliente. O que o cliente dela quer resolver como problema, né? Então, só que quando ele fala sobre querer resolver com problema, antes vem ele como marca. Eu quero falar disso? Quero. Então você vai encontrar aquele cliente que quer comprar sobre aquilo que você quer falar. Então pense em você como marca, tenha clareza sobre o que você quer falar. Se você gosta de falar daquilo, você fala. Aí depois de você, dentro daquilo que você fala, o que você gostaria que as pessoas entendessem daquilo que você fala, ou seja, você está se Sim. posicionando como um consultor, você está falando como alguém que vive aquela profissão e tem X anos de experiência, ou você está falando como alguém que ama aquilo e não tem muito conhecimento do assunto. Coloque isso sempre de forma muito transparente. Não, nunca vista um personagem, porque eu acho que esse é o pior jogo que tem. Quando você Legal. veste um personagem e daqui a um tempo você fala assim, cara, eu tô cansado disso porque eu não sou essa pessoa. Aquilo se torna um peso muito grande. Então você vai acabar desistindo lá na frente porque é chato ser quem você de fato não é. E Legal. aí você vai colocar a clareza sobre o que você quer fazer e como você quer fazer ali no teu conteúdo. Depois, você vai precisar se dedicar em algum Seu momento para... conteúdo e, antes disso, até na sua carreira, né? Vamos lá, que a gente começa. Aham, O conteúdo é um movimento em prol de algo maior, que é o seu topo da montanha. exato. Então você tem ali, ó, a clareza de onde você quer chegar. Você vai precisar separar um tempo, só repassando esses 2 pontos, para eu pegar ali o ritmo de novo. Depois, você vai ver quem é a sua audiência, de fato, né, na comunicação diária ali, e aí é que você vai começar a entrar pela pesquisa, porque você conhece de fato quem é a sua audiência quando você começa a publicar conteúdo. Se aquilo faz sentido, ela vai engajar. Se você publicar e ela não engajar, o teu conteúdo pode ser trocado e pode ter outra linha de teste. E para você ser mais assertivo, o ideal é que você tenha ali uma base bem definida. O Answer the Public ele entra como essa biblioteca de pesquisa para você saber quais são as perguntas que as pessoas fazem referente ao seu assunto. Então, se você tem essa linha já bem definida, você tem todas as perguntas que as pessoas fazem sobre o seu assunto. Você, como bom especialista e como bom entendedor, vai pegar aquela pergunta, vai jogar dentro do chat GPT, do Bing, do Bard, do Bing é o Copilot, né? Ou do Bard, e vai falar assim, olha, atue como especialista nessa área e responda isso, considerando os 10 tópicos principais. Pronto, tem um artigo pronto aí para você poder, uma publicação, coisa do tipo.
E para você sempre vai poder. ter uma coisa que é uma quebra de paradigma, e acho que vale a gente fechar aqui com essa quebra de paradigma, não é porque foi produzido por uma inteligência artificial que não é seu. Porque ele vai escrever o que você está orientando ele a escrever. Você vai escrever sobre o que você está orientando ele a escrever. Então você também pode dar o seu tom, você também pode direcionar o conteúdo para o que você entende que você quer enfatizar. Por exemplo, eu falo muito sobre Lean. Só que eu visto muito a bandeira da cultura Lean, da liderança Lean, e não Lean só como ferramenta. Então, eu posso, se ele me der um conteúdo sobre Lean e ele direcionar mais para ferramenta, eu vou direcionar o conteúdo para falar mais sobre cultura. E ele vai construir da forma que eu gosto, que eu gostaria que ele construísse. E isso continua sendo, isso é seu. Então é importante também você dar o tom, sabe? Sobre como você quer falar, a própria linguagem. Você tem que dar o tom. Se você souber dar o tom, que na prática é construir o prompt, né? Naturalmente construir o prompt ali, ele vai pegar exatamente o que você quer, como se você tivesse escrito. A melhor forma para fazer isso é, ao invés de você pedir o artigo pronto, você falar assim, ó, liste os 10 tópicos sobre esse tema para responder essa pergunta. Aí ele vai listar os 10 tópicos. Depois você vai lá em cada tópico e cria um texto em cima de cada tópico. Então Sim, e você, você vai então você vai descontando ter, aos poucos, né? você vai ter 10 textos dentro de um texto para fazer um textão com base no teu ponto de vista. Porque se ele estiver falando primeiro em como construir marca, um exemplo, como construir marca, você pode dizer, quando você ainda é um funcionário e deseja se projetar como marca para a sua rede no LinkedIn, ele vai dar Sim, um tom. sim. O que a inteligência artificial vai fazer é dar velocidade no seu processo criativo. É E isso aí que eu ele ia vai. falar, assim, quais são os grandes benefícios, né, para a gente fechar? Gente, é isso, ele vai dar uma produtividade, velocidade no processo criativo. Você foi muito assertivo nas palavras. Velocidade no processo criativo, porque você dá o direcional e você produz aquilo com muito mais velocidade. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente precisa navegar, né, dentro do que as ferramentas vêm proporcionando para a gente. E você, no início, dói, incomoda, você não sabe utilizar, você acha ruim, você acha bom. Conforme você vai vendo o benefício daquilo, você vai vendo que é muito bom. E a mesma coisa para produzir conteúdo. Se você entende hoje que não é legal, não gosto tanto, vou me expor, vocês vão perceber que os benefícios são muito maiores do que qualquer incômodo que você tenha. Mas você vai perceber isso se você sair da zona de conforto, né, Douglas? Eu acho que essa talvez seja uma mensagem final aí, pelo menos da minha parte. A mensagem final para mim é te convidar para testar a inteligência artificial e produzir um artigo teste. Sim. Faz o seguinte, produz um artigo e me marca lá no comentário, que eu vou lá e vou comentar em cima. E E para isso eu é fazer uma um prática legal, né? Você movimentar sua rede assim também. Eu acho que é isso. Eu acho que testar. A palavra mágica é sempre testar. Se você não entende, se você não conhece, testa. Vamos testar. E testa aí, lá e você vai vai ter sua ver que o experiência. pessoal fala assim, pô, cara, vou demorar muito tempão para produzir um artigo e tal, uma publicação. Com a inteligência artificial, se você depois que você pegar a prática, você faz um texto desse em 5 minutos, 10 minutos já com capa, com tudo, agendado para publicar. Para você ter ideia, eu hoje tenho prática, a Andressa tem prática, eu sento aqui às vezes num domingo à noite, publico conteúdo de artigo para a semana inteira. Faço 6, 7, 8 conteúdos, deixo tudo agendado e vou fazer outras coisas. E com qualidade, sabe? Com tudo direitinho, porque você vai criando prática, é igual andar de bicicleta. E por que eu estou falando para você testar? É melhor que você comece a produzir artigos, melhor que você comece a usar a inteligência artificial agora, enquanto você não está precisando, porque se você deixar para depois, a gente já está numa linha das inteligências artificiais, da tecnologia, onde a gente está num ponto de inflexão. Ou você domina a inteligência artificial, ou ela vai dominar você. Não, você tem que escolher qual é o time que você vai jogar. Não tem como você ficar no meio de campo. Ou vai jogar na camisa vermelha, ou vai jogar na camisa preta, e você escolhe. Ou você vai dominar a inteligência artificial, ou ela vai te dominar. Então, quem correr na frente vai beber água limpa. Pega agora, aproveita que você tem aqui o Douglas, aproveita que você tem a Andressa. Douglas, pô, tô com dúvida aqui, cara, como é que eu uso isso e isso? Eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Eu gosto disso, faço isso assim de coração aberto. E se a Me gente pede não souber, a ajuda. gente vai correr atrás para aprender, para te ensinar. Se eu não souber exatamente, falo, cara, não sei isso ainda não, eu vou aprender e te falo. E aí a gente vai aprender junto. Não deixa para depois. Inteligência artificial já está aí chutando
porta de um monte de gente que está sendo substituído, que nem sabe por quê. Eliminando carreiras, eliminando profissões. Eu não estou botando medo em ninguém. São fatos, tá bem? É fato, não é, é um fato. FMI produziu um artigo no blog deles agora, no dia 16, dizendo que até 2030, 40% dos empregos como a gente conhece hoje vão sofrer o impacto direto das inteligências artificiais. E aí ele cita que empregos que principalmente têm repetições nas suas atividades vão ter um impacto direto. E aí você pega a tecnologia, tudo mudando, e se você ficar para trás, a hora que você acordar, já tem gente com metade da A tua gente idade. viveu uma era que veio com as automações muito forte, né? Python e um monte de linhas de automações, de linguagem de automação muito forte. E agora a gente está com a linha de automação junto com a inteligência artificial. E aí já era. Eu crio A gente precisa correr. automações com base em inteligência artificial. As minhas automações, se uma empresa grande que tem lá um call center, por exemplo, tem 30 funcionários, se botar uma inteligência artificial que eu produzo, ela vai precisar de 5 funcionários lá no máximo. No máximo. No máximo. Então, olha o quanto que ela economiza. É a realidade, não tem para onde correr. Não deixa para depois, começa a produzir artigos, se posiciona na rede, tenha familiaridade com inteligência artificial e vocês vão alavancar o perfil de vocês numa velocidade absurdamente alta. E Co- naturalmente vão surgir mais oportunidades, naturalmente vão surgir mais clientes, naturalmente vai aumentar seu salário, naturalmente você vai realizar mais sonhos, naturalmente você vai alcançar seus desejos, suas expectativas, seu topo da montanha. A consequência final é essa. Exatamente. Um Gente, abraço, vocês. obrigado por todo mundo que ficou até aqui com a gente. 17 pessoas aí até agora aí no finalzinho. Então, sinal que eu acho que valeu a pena aí. E aí comenta também vocês aí, pô, se valeu a pena, se não valeu, mas tem que ser sincero. Ah, queria que melhorasse isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês entendem que faz sentido aí ter uma alavancar a carreira de vocês, não deixem de entrar em contato com a gente, tá? A Academia da Gestão está de portas abertas. Se fizer sentido em relação a valores, claro, tudo isso, mas vai ser um prazer ajudá-los a alcançar a meta de vocês. Espero vocês no próximo episódio, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 8 da noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.